Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Gente, indo direto ao ponto, sem enrolação. Muita gente está me mandando mensagem querendo fazer a aquisição do mapa e já vou logo me adiantando, não estou vendendo o mapa, tá? Estou distribuindo de forma totalmente gratuita. Se você quer ter o mapa, basta se inscrever no canal, tá? Falar comigo, entrar em contato comigo nesse WhatsApp aí que eu deixei na descrição do vídeo, que eu estou enviando o mapa para todo mundo de maneira gratuita, tá? Esse mapa cobre só o Rio de Janeiro. Só que muita gente está falando, é uma sopa de letrinhas, amigo secreto, eu não consigo entender. É terceiro, ser vermelho, amigos dos amigos, aí os meleca tem vários grupos, eu não consigo entender, eu fico perdido. Então assim, é uma sopa de letrinhas. E eu estou criando esse vídeo com esse objetivo, de explicar para vocês a respeito da geopolítica do mundo do crime, tá? Aqui no Rio de Janeiro mais especificamente. E fazendo algumas observações, o meu mapa, o definitivo que eu vou disponibilizar mais para frente, ele não vai simplesmente cobrir as facas aqui do Rio, mas vai cobrir todo o Brasil, tá? E mais para frente ainda, tá? Isso é um projeto futuro. Eu vou criar um mapa com facas do mundo inteiro. Estados Unidos, México, Europa, países do Sudeste Asiático. Eu vou fazer o que ninguém nunca fez, tá? O mapa mais completo de todos os mapas. Beleza, gente? Mas, voltando aqui ao presente, vamos ser pé no chão aqui. Eu tenho que explicar para vocês a respeito um pouco da dinâmica do Rio de Janeiro, tá? E eu fiz aqui uma colinha, e a colinha, ela tá da seguinte forma, tá? Eu vou deixar de forma dispersa e depois eu vou explicando de maneira mais detalhada. O que eu coloquei aqui? CV mais ADA, mais Pacto de Macaé. Eu vou explicar. CV contra TCP, CV mais milícia, CV contra milícia, TCP mais milícia, TCP contra ADA, ADA mais milícia. Tá? Não, ADA contra milícia. Por quê? Primeiramente você precisa entender que existem 3 facas aqui no Rio de Janeiro. Tá? O Ser Vermelho, os Amigos dos Amigos e os terceiros. Tá? Essas duas principais, os terceiros e o Ser Vermelho, eu gosto de não chamar pelo nome, porque eu vejo que alguns criadores do nicho que eu estou inserido, eles evitam falar o nome das facas, né? Deve ser com algum problema de monetização. Eu não tenho monetização ainda, eu faço esse conteúdo por amor. Mas eu tenho fé que mais para frente eu serei monetizado, então prefiro me educar para falar por códigos com vocês, porque tem algumas palavras que a plataforma não quer que sejam ditas, não quer que as ideias sejam disseminadas. Enfim, a gente respeita, tá? E eu coloquei esse esquema para vocês porque, deixando assim de forma bem detalhada, o beabá, você primeiro precisa entender que há uma faca hegemônica aqui no Rio de Janeiro. O que isso significa, amigo secreto? Que é uma faca mais poderosa, que é o Ser Vermelho. E já faz algum tempo que ela está num processo de expansão. Se a gente retroceder mais para o passado, houve uma organização por meio dos melecas, que a princípio os melecas eles eram paramilitares, tá? E o objetivo era expulsar a presença do tráfico em certas regiões. Então eles se organizavam, a população pagava taxas, eles se organizavam militarmente, ocupavam a região, expulsavam os marginais que a gente conhece tradicionalmente. Só que conforme o tempo foi passando, cada vez mais essa questão dos militares, eles foram se aposentando, ficando mais velhos, e os novos integrantes dos melecas cada vez mais passaram a ser ex-traficantes. Tá? Então hoje em dia, tira da tua cabeça que os melecas são ex-militares, e aí eu vejo a esquerda querendo fazer associação de meleca com pessoas de direita, com bolsonaristas. Isso aí é uma sandice sem tamanho. Tá? Porque meleca nada mais é do que um grupo de marginais que não tem uma bandeira, não tem um nome. Normalmente
o grupo dos melecas é designado pelo nome do seu líder. Então vamos supor que o líder dos melecas de uma região X é o Zé Barriga. Aí vai ser o quê? Os melecas do Zé Barriga. Tá? O nome do líder da região Y é o Braçudo. Aí é os melecas do Braçudo. Tá? Esse nome ficou até um pouco esquisito. Então, o grupo dos melecas nada mais é do que uma empresa pequena que não tem um nome, não tem uma grife. Tá? É uma empresa independente. Tá? Já quando você fala de FAQ, é como se fosse uma franquia. Tá? Então você faz parte de uma franquia, você faz parte de uma grife. Tá? E é basicamente isso. Só que dentro desse conceito que eu estou passando para vocês, o Ser Vermelho é a única FAQ que tem uma centralização de poder ao entorno do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, que servem como se fosse um reduto de controle administrativo da FAQ, além de ser o território mais poderoso do Brasil inteiro, tá? Serve como um local onde as decisões são tomadas. Então, muitas vezes, quando o marginal está fazendo besteira, ele é chamado para o desenrolo, lá na Penha. E, normalmente, quando ele vai, ele não volta vivo. Tá? Por mais que o dono da comunidade ele tenha uma certa independência, no Ser Vermelho não é tão assim. Tá? Tem alguns locais que mantêm uma independência absoluta. Eu sei que parece complexo, mas eu vou dar um exemplo para vocês que é a própria Rocinha. Tá? Na Rocinha, o Complexo da Penha não consegue ter ingerência, porque o projeto de poder da Penha, claro que tem um projeto de expansionista para dominar outras FAQs, mas tem um projeto dentro da própria FAQ do Ser Vermelho para ter crias da Penha, ou seja, pessoas da Penha, dominando o máximo de comunidades possíveis do próprio Ser Vermelho, para que o poder deles dentro da FAQ seja maior. Tá? Então, a cúpula ali mesmo da Penha do Alemão, eles dominam várias comunidades. Porque uma coisa gente, a comunidade está sobre a mesma bandeira. Outra coisa é sobre a mesma gestão, é diferente. Tá? E a Penha, como tem uma tropa de elite, que é a tropa do Urso, e patrocina muitas batalhas em prol do Ser Vermelho, eles têm uma influência muito grande. Isso é diferente de outras FAQs, como os terceiros. Tá? Que é basicamente cada um por si. São grandes conglomerados separados. Tá? Então tem um conglomerado da Maré, dos terceiros, tem um conglomerado do Complexo de Jael, tem um conglomerado da Pedreira, tem um conglomerado da Serrinha. Não há uma integração, uma união muito grande. Por isso que os terceiros são conhecidos como uma FAQ de traição, de desunião muito grande. Eles não têm muito vínculo. Tá? E diferente do Ser Vermelho, que tem essa centralização. Tá? E tem a FAQ dos amigos, que eu posso fazer um vídeo mais para frente para falar a respeito disso, que sofreram um golpe há alguns anos atrás, em 2017, se eu não me falha a memória, e se tornaram inexpressíveis aqui no Rio de Janeiro. Tá? Porém, elas não acabaram. Então vamos fazer um apanhado geral. Falei rapidamente do Ser Vermelho, dos terceiros, dos melecas. Expliquei que os melecas hoje em dia não tem nada a ver com paramilitar, com bolsonarista, com direitista. É simplesmente vagabundo, tá? Que não faz parte de uma grife. Um vagabundo, são vagabundos independentes. Tá? E eu falei de todas as FAQs. Para dizer o quê? Que essas FAQs, elas, volta e meia, elas estão num jogo de xadrez. Tá? Num grande Game of Thrones. No jogo dos tronos ali. Em busca de mais poder. Fazendo uma linha do tempo rápida para vocês, tá? O PC Games, em 2017 mais ou menos, tentou costurar o retorno da FAQ que era a principal rival do Ser Vermelho há muitos anos atrás, que era os terceiros, de maneira geral. Porque do terceiro comando, se subdividiu o terceiro comando puro e os amigos dos amigos. E eles começaram uma guerra eterna sem fim. Tá? Em 2017, o PC Games costurou uma união entre essas duas FAQs, que ficou conhecida como TCA.
Só que aí houve uma ajudaria, um golpe, uma traição, por isso que o Sem Vermelho fala que os terceiros é a faca da ajudaria, da traição. Houve uma debandada, houve um problema na Rocinha, porque que acontece? O frente da Rocinha, na época, o Rogério 57, ele dominava a Rocinha, e basicamente o NEM, que é o NEM da Rocinha, por muito tempo foi o líder máximo da Rocinha. Ele viu que as ordens dele não estavam mais valendo na Rocinha, e pediu para o Rogério 57 entregar o cargo de frente, ou seja, de responsável pela comunidade, para uma pessoa de confiança do NEM. Eu acho que o Rogério 57 na época passou o cara de confiança do NEM, e começou uma guerra de cria, ou seja, uma guerra interna. Tá? Houve um golpe de Estado ali, e os soldados do Rogério 57 permaneceram fiéis ao frente e não ao dono da comunidade, que era o NEM, conhecido como mestre. E aí houve uma reunião, dizem aí os boatos, que houve uma reunião entre os líderes dos principais consórcios do TCP, e eles queriam saber porque o Rogério 57, que era o frente da Rocinha, ficou sem FAQ, porque a FAQ dele era o ADA, que era a mesma FAQ do dono da comunidade, que era o NEM, e a FAQ estava desmoronando. Tinha o Ser Vermelho, que era o inimigo deles, e tinha os terceiros, entendeu? Que estava naquela união, mas a maioria dos líderes na época do ADA pularam para o terceiro comando puro. Tá? Foi o caso do NEM da Rocinha, que também pulou. E houve um consenso entre os líderes do terceiro para saber quem eles iriam apoiar. E até teve um áudio vazado do Rogério 57 se declarando terceiro comando puro, falando que a Rocinha ia virar terceiro comando puro. Porém, os líderes do terceiro optaram por apoiar o NEM da Rocinha, para retomar a Rocinha. E aí ficou um tempo, os homens do Rogério 57 seguraram a Rocinha sozinhos, e depois eles pularam para o Comando Vermelho, e aí o Comando Vermelho voltou a ter domínio de uma das favelas mais importantes, se não a mais importante do Rio de Janeiro, e uma das mais poderosas, que é a Rocinha, que vive por conta própria. Ali é uma fortaleza impenetrável. A bandeira só muda por meio de golpe mesmo. E como na Rocinha ficava muito armamento, muito dinheiro da facção ADA concentrado ali, a mudança de bandeira ali na Rocinha afetou o ADA por inteiro. Então pouquíssimas favelas permaneceram como ADA, a grande maioria pulou para o terceiro comando. O que eu me lembro de cabeça que permaneceu como ADA foi Morro do Urubu, Complexo do 18, uma favelinha ou outra ali em São Gonçalo, e eu não lembro mais. Tá? E aí o terceiro se aproveitou, por exemplo, iniciou uma guerra para conquistar o Morro do 18, até conquistado por um período de tempo ali, algumas favelas ali do Complexo do 18, junto com uma aliança com milicianos locais. Tá? E aí eu te falei, né, que houve uma demandada para o terceiro comando dos ex-ADA, mas os ex-ADA também muitos pularam para o Comando Vermelho. Esse foi o caso do Morro do 18. O pessoal do Morro do 18 em peso, que era ADA, pulou para o Comando Vermelho, e aí para o terceiro foi só a ladeira abaixo. O pessoal do Morro do 18 ADA, com o apoio da cúpula da Penha, da tropa do Urso, começou um processo de expansão absurdo que culminou ao presente, onde o terceiro comando foi praticamente varrido juntamente com os milicianos. Tá? Então, nesse caso, a gente viu a aliança do terceiro comando com a milícia para combater o Comando Vermelho. Tá? Mas aí, depois que teve essa falência do ADA na capital, do Rio de Janeiro, houve um acordo que só... Eita! Gente, isso aí acontece, tá? Vamos tocar o barco. Aqui, ó, 14 e 15. Depois que aconteceu isso, houve um acordo de paz, um pacto de não agressão entre o ADA que sobrou no Rio de Janeiro, que era o ADA do Complexo da Vintém, com a cúpula do Ser Vermelho. Tá? E eles fizeram um pacto de não agressão, e o ADA deixou tropas do Comando Vermelho atravessarem o seu território para dominar uma região de Meleca, tá? Que era a comunidade Santa Maria e Teixeiras, tá? Ali na Taquara, perto da Taquara, Jacarepaguá. Tá? Então aconteceu isso.
Então eles começaram a ter uma certa união. E hoje em dia a gente pode dizer que há uma aliança. Há uma aliança entre o CV e o ADA, tá? Na capital do Rio de Janeiro. Porém, o ADA, vocês falam, mas o ADA faliu porque você está falando de uma facção que não tem expressão nenhuma. Tem expressão sim, gente. O ADA domina basicamente 95% de Macaé, tá? Então uma região gigante. Fora que tem vários territórios fora do Rio de Janeiro, fora da capital do Rio de Janeiro, que tem uma quantidade de presença do ADA gigantesca. Só vocês olharem o meu mapa das comunidades que vocês vão ver isso. Então, há essas dinâmicas, entendeu? Aí tem TCP com milícia, tem CV com ADA, aí tem CV contra TCP, CV mais milícia, em alguns casos a milícia se aliou ao CV, tem o caso do miliciano Boto, e tem várias especulações a respeito disso, que ele tentou vender comunidade para o Comando Vermelho, como a Vila Sapê, o Morro dos Dois Irmãos. Aí houve uma divisão dentro da milícia, que uma parte da milícia não concordou com ele estar negociando com o Ser Vermelho. Então, gente, está vendo como é complexo? Tem ADA contra a milícia, TCP contra ADA, TCP mais milícia, CV contra a milícia, CV mais milícia, CV contra TCP, CV mais ADA, tá? Então, há uma sopinha de letrinhas, há uma confusão no Rio de Janeiro, tá? É uma verdadeira confusão. Então, esse vídeo, que é uma introdução, é muito conteúdo, gente, não dá para explicar tudo num vídeo só de 15, 16, 17 minutos. Isso é só uma introdução. Por isso que é importante, se você vai vir para o Rio de Janeiro, ou você mora no Rio de Janeiro, se você trabalha aqui no Rio de Janeiro, é entregador, Uber, é importantíssimo que você tenha um mapa das facas. Isso pode salvar a sua vida, tá? Para você ver a complexidade de como é o cenário geopolítico do mundo do crime aqui no Rio. Tá? Então, se você quer adquirir o mapa, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui. Já me inscrevi no canal, amigo secreto, quero meu mapa, que eu vou estar te enviando aí no privado, tá bom? Muito obrigado pela atenção, não dá para abordar tudo num vídeo só, mas com certeza eu vou estar explorando mais nos próximos vídeos a respeito das dinâmicas aqui malucas do submundo do crime carioca. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, aqui vai tudo no improviso, gente, acontece, sem edição, raiz, na veia, tamo junto.